Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês aí uma sugestão de resolução da nossa quarta questão da lista 5 que eu deixei disponível para vocês aí de aulas anteriores, em que nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. Então, para isso, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a nossa resolução da quarta questão da lista 5. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para resolvermos aí a nossa quarta questão da lista 5. Então, para isso, eu vou clicar aqui no ícone do PyCharm na minha barra de tarefas. Após ele abrir aqui o nosso editor de códigos, eu vou clicar aqui em cima do meu projeto Exercícios de Python. E aqui, né, dentro do PyCharm, aqui, nesse projeto, eu já tenho também criado aí, de aulas anteriores, o nosso arquivo .py da lista 5, onde nós estamos utilizando aqui para fazer a resolução desses exercícios do nosso curso de Python. Eu vou fechar aqui, né, ocultar o meu diretório, o meu navegador de arquivos, para nós termos aqui o editor de códigos todo na tela. Lembrando que na aula passada nós fizemos a resolução aí do nosso terceiro exercício da lista 5. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, onde nós resolvemos aí um problema de contagem de decrescente a partir do número 100 até o número 0. E aqui logo abaixo nós temos o enunciado da nossa quarta questão, da lista 5, que diz o seguinte: faça um programa que leia 10 números inteiros, né? Então, são 10 números inteiros, e imprima aí a sua média. Então, aqui nesse caso, nós vamos fazer a utilização da estrutura de repetição com a utilização do loop while. Então, para isso, nós vamos começar declarando aqui a nossa variável contador, né, que vai ser um count. Vamos inicializar aqui ela com 0. E logo na sequência eu já posso, então, utilizar aqui a minha estrutura de repetição com while. Então, enquanto, né, essa minha variável count, que eu acabei de declarar ali, ela for menor que 10, já que eu quero 10 números, 2 pontos, nós vamos entrar aqui no bloquinho e nós vamos fazer com que o usuário ele forneça aí esses 10 números. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada número, ou apenas num, tá certo? E vai ser uma variável do tipo inteiro, o nosso exercício pede ali números inteiros, de input, e aqui nós vamos pedir para que o usuário, né, digite, vamos utilizar aqui as nossas f-strings, né? Então, vamos colocar aqui a variável count, digite o primeiro, por exemplo, né? Então, para isso, nós vamos colocar aqui a bolinha. Primeiro, digite o primeiro número. Então, vamos colocar aqui dessa maneira, tá certo? Logo aqui na sequência, eu já posso fazer a iteração desse meu contador. Então, count vai receber count, né? Mais um, dessa maneira aí. Ele vai fazer, então, a iteração aí, número a número. Logo na sequência, eu vou precisar fazer a soma desses valores para me calcular a média. Então, para isso, eu vou inicializar uma variável aqui também, chamada soma, e também vai receber 0 inicialmente. E logo na sequência aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. A variável soma, que inicialmente vale 0, vai receber soma mais número, né? Então, inicialmente ela vale 0 e após a colocação aqui que o usuário digitar, ele vai somar aqui com esse número. Na verdade, nós podemos fazer uma abreviação aqui dessa minha estrutura, né? Seria um mais igual, que seria a mesma coisa que soma, recebe soma mais num. Vou até colocar aqui com a nossa
hashtag, que seria aqui, ó, soma, recebe, então, soma mais essa linha 41 aqui, ela faz exatamente a mesma coisa do que está aqui nesse meu comentário. Então, dessa maneira que eu já posso sair do bloquinho aqui do meu while, né, da minha estrutura de repetição, com o loop while, eu já posso fazer, então, o cálculo da média. E aí eu vou chamar a variável média, que vai receber, então, soma, dividido, né, neste caso, por 10, já que são 10 números. E logo na sequência, eu posso utilizar aqui a minha função print, com a utilização das f-strings, e colocar aqui a mensagem, né? A média, olha só, a média dos números digitados é 2 pontos, e aqui eu posso colocar entre as chaves, né, a minha variável média. Então, dessa maneira aqui nós podemos rodar o nosso código. Então, para isso, o botão direito aqui em cima da aba lista 05, run lista 05, e aqui ele já mostra para a gente, né, digite, colocou 0, né, porque nós inicializamos o nosso contador em 0, mas aqui a gente pode acrescentar mais um. Mas nós podemos já testar esse código aqui, ó. Vamos inserir aqui 10 números. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, número inteiro 5, 6, colocar aqui alguns valores aleatórios mesmo. 9, 1, colocar aqui 6 novamente e 3, 7. Então, a média dos números digitados foi 5,4, né? Então, eu consegui resolver o exercício. Vou só consertar aqui para, ao invés de ele começar com digite o 0 número, né? Vamos colocar aqui no lugar dessa minha chave aqui, ó, conte vai ser conte mais um número, né? Para ele começar sempre com o número 1. Se eu rodar aqui novamente o meu código, veja que agora aparece, né? O primeiro mesmo, é o primeiro número que eu quero. Então, vamos lá aqui, ó, 1, colocar 5, 6, 3, 2, 4, 8, 7, 9. Então, a média dos números digitados, olha só, foi 5. E o interessante aqui, pessoal, só um comentário aqui rápido, porque apesar de eu ter entrado com um tipo de dado inteiro, né, ou seja, que não comporta casas decimais aqui para a variável num, aqui no cálculo da média eu utilizo, né, a divisão. E nesse caso, quando nós utilizamos a divisão, ele sempre vai colocar o resultado, né, como sendo um tipo ponto flutuante. Nesse caso aqui deu um número inteiro, mas poderia ser número quebrado. Então, se eu entrar aqui novamente com outros valores, olha só, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 5, 6, 1, 5 novamente. Veja lá que agora, né, eu tenho um número aqui, ó, 5,6. Então, ele me mostra o número que é do tipo ponto flutuante. Por quê? Porque aqui nós utilizamos uma operação de divisão. E nesse caso aqui, quando nós efetuamos uma operação de divisão, mesmo que os números, no caso, né, sejam do tipo inteiro, ele vai mostrar para mim aqui, né, essa variável média do tipo ponto flutuante. Inclusive, ele está mostrando com uma casa decimal por default, mas se eu quiser, né, colocar com 2 casas decimais, eu posso utilizar, né, aquele nosso artifício aqui, que é colocar o 2 pontos, ponto, e se eu quiser colocar, por exemplo, 2 casas decimais, coloco o 2F. Aqui, se eu rodar novamente o meu código, posso digitar aqui outros valores aleatórios, ó, 5, 6, 10, 13, no caso aqui, vou digitar mais outros números aqui aleatórios, ó, 78, 55, 2, 56, 4 e por fim aqui o número 1. Então veja que ele mostrou, né, uma média aqui
23 com 2 casas decimais no caso, tá certo? Então, aqui inclusive nessa linha que eu coloquei conte recebe conte mais 1, mas eu poderia ter colocado dessa forma aqui também, ó. Conte, fazer também aqui para ficar como outro. Conte mais igual 1 aqui. Eu vou colocar a nossa linha de hashtag aqui, que seria o nosso conte recebe conte mais 1. E aqui, dessa maneira, se eu quiser rodar novamente, né? Aqui, ó, 2, 3, 1, 4, 7, 8, 9, 5, 5 e 8. Então, veja lá que a média dos números digitados foi 5,20. Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós finalizamos, então, a resolução do nosso quarto exercício da lista 5. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês uma sugestão de resolução da nossa quarta questão da lista 5, onde nós trabalhamos aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while para fazer ali a soma, na verdade, a média, né, de 10 números fornecidos pelo usuário. Eu espero que vocês possam aproveitar aí, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!